Olá, o Lance Total entra em campo agora com os destaques esportivos do dia. O Vasco apresentou o zagueiro Rodolfo, o primeiro reforço da temporada de 2012. Alex Silva faltou à reapresentação do Flamengo e irritou o Luxemburgo. E mais, veja como está o vai e vem do mercado da bola com Carlos Alberto Vieira. Esse troca-troca pode ser ajustado nesses próximos dias. O Walter, atacante do Cruzeiro, uma boa possibilidade do Juliano acertar com o Grêmio. Começou mal. O primeiro dia de treino no Flamengo não foi nada animador para o técnico Vanderlei Luxemburgo. Sem grandes novidades, o que chamou mais atenção no elenco rubro-negro foi a forma redonda de alguns jogadores, como o zagueiro Wellington, visivelmente acima do peso. Mas o técnico Luxemburgo não se importou muito com os quilos a mais do jogador. Disse que no início de temporada é assim mesmo. Agora, ele só se irritou e muito com a ausência de Alex Silva. O jogador não só faltou, mas como ainda não deu a menor satisfação ao treinador. Não apareceu. Não, deve ter dormido um pouquinho mais, então atrasou o voo, mas com certeza vai começar mal a temporada. Com certeza absoluta. Porque foi passado para eles, né, a apresentação com um mês... quando ia apresentar, então tinha que se apresentar hoje aqui como todos se apresentaram. Não é legal começar a temporada dessa forma e com certeza vai ser alguma coisa que vai acontecer. Nesta quarta-feira, antes de viajar para Londrina, onde fará a pré-temporada para o Campeonato Carioca e os jogos contra o Real Potosí pela pré-Libertadores, o Flamengo fará um treino em período integral. Ronaldinho Gaúcho, que acertou a situação dele com o clube e a Trafic, deve marcar presença. Agora, Thiago Neves... Resta dúvida que é o jogador que nós estamos contando dentro do elenco. Né? Por isso foi colocado o nome dele para que ele fosse tentada a compra dele definitiva, senão que ele é um jogador importante. Né? Mas agora, se não puder fazer, nós temos que buscar outra solução. Aí nós temos que correr atrás de outras situações. Ano novo, discurso velho. Na apresentação em São Januário, o zagueiro Rodolfo repetiu várias vezes aquela frase típica do jogador quando chega a um clube: vim para somar. A edição da TV Lance aproveitou a deixa para criar o funk do Rodolfo. E disputar um torneio internacional é muito importante, né? Então eu vim para somar. Para somar. Mais uma vez dizer isso, para somar junto com todos os jogadores do Vasco. Rodolfo chega para somar, mas também para disputar um lugar na equipe titular com o ídolo Dedé. Apesar de Dedé ser muito mais novo do que eu tenho sim que me espelhar numa pessoa que está num momento muito especial, que eu sei que característica é diferente, mas o momento que ele vive com a torcida, com o futebol, a alegria, dá para ver a alegria dele de jogar. Isso me contagia também, e eu sei que para eu chegar nesse nível eu tenho que trabalhar bastante, mas vontade não vai faltar. O zagueiro Rodolfo defendeu o Grêmio no ano passado e disputou a Libertadores com a camisa do tricolor gaúcho. E mais um reforço pode estar a caminho do Vasco. O lateral esquerdo Thiago Feltre acertou no começo da tarde desta terça-feira a rescisão de contrato com o Atlético Goianiense. O jogador agora está livre para assinar com o clube de São Januário. E no embalo das negociações do Vasco, vamos ao vai e vem do mercado da bola com Carlos Alberto Vieira. O mercado da bola continua ainda rateando. Nenhuma grande contratação de impacto está sendo feita. Nesse momento, muitos ajustes para ver se os jogadores principais eles vão permanecer nos seus clubes ou não. O Flamengo está querendo fechar com o Thiago Neves. Ao mesmo tempo, está tentando o Wagner Love. Mas até esse momento, o pessoal lá do clube russo está naquela conversa, vai, não vai, tudo muito indefinido. O mercado ficou muito amarrado porque teve aquele disse-me-disse. Para onde que vai o Osvaldo? Principal jogador do Ceará na competição, um meia de criação. Está bastante difícil no mercado arranjar um meia de criação de qualidade. O Osvaldo, interessando ao Cruzeiro, interessando ao São Paulo. Nessa investida, ninguém sabe para onde que ele vai. O Cruzeiro, que foi o time que esteve mais em voga nos últimos dias, né? O Montijo vai para o Corinthians, vai para o São Paulo, vai para o Flamengo. E o que aconteceu? Virou o ano e o Giovanni Pinho, assumindo, ele falou: agora quem faz o preço do Montijo sou eu. O Montijo não vai valer mais 15 milhões, ele vai valer mais. Com isso, ele praticamente garante o Montijo no Cruzeiro. Tudo indica que o mercado desse ano vai ser um pouco mais lento em relação às suas contratações.
O Atlético Mineiro também tranquilo, fez uma boa contratação, que foi o Danilinho, mas o próprio Atlético Mineiro, que normalmente contrata muito jogador, não fez um volume grande de contratações, até agora só dois, né, o Donizete e o Danilinho. Talvez chegue o Escudeiro, essa seria a principal contratação desses últimos dias para o Atlético, o Escudeiro que não vai continuar no Grêmio, o Boca Juniors quer uma grana, o Grêmio não vai pagar, o Atlético está de olho. O time do Grêmio está interessado no Juliano. Essa negociação nessa terça-feira deu uma avançada. Outro jogador que talvez para esses próximos dias seja fechado é o Walter, atacante do Porto. Tudo fica encaminhado para que ele vá para o Cruzeiro mesmo, sem custo, né? O Porto pagaria os salários, o Cruzeiro emprestaria um atacante com o potencial que ele tem, que é o Seba, e talvez essa negociação avance. E para terminar, eu acredito que pode pintar em um troca-troca, isso aí bastante plausível. O Palmeiras tem interesse no Daniel Carvalho, o Atlético Mineiro tem interesse no Pierre, o Pierre foi bem no Atlético Mineiro, o Atlético Mineiro quer continuar com esse jogador, para continuar com o jogador ele cede o Daniel Carvalho. Então esse troca-troca pode ser ajustado nesses próximos dias. O Walter, atacante do Cruzeiro, uma boa possibilidade do Juliano acertar com o Grêmio. Essas seriam as contratações mais quentes do mercado. E esperar o que vai acontecer com o Osvaldo. Pode ir para o Cruzeiro, pode ir para o São Paulo. Nesse momento eu dou uma leve apostada de que o São Paulo vai levar a melhor nessa briga. E ainda no mercado da bola, o mais novo reforço do Corinthians, o chinês Chen Zizhao, nem chegou ao Brasil, mas já conta aí com uma torcida bem familiar. O comerciante João Chen pode não parecer, mas é um típico torcedor do Timão. Incrível que pareça, tem um sobrenome do rapaz que está vindo para o Corinthians. A relação com a China, sou descendente, né, de chinês. Eu sou nascido aqui no Brasil e estou muito contente por o primeiro chinês estar aqui jogando no Corinthians. Eu creio que dentro de 3, 4 anos o Corinthians vai ser uma marca muito conhecida, um time muito conhecido lá na China mesmo. Por causa que o pessoal gosta muito do futebol. A dica que eu dou para ele é que dedicar bastante, e muita raça, jogar com coração, né? E desejo boa sorte e que o que eu mais quero é um título da Libertadores, quem sabe com o gol dele, né? 第一名给我们好吗？给我们第一名的 Libertadores。 A matéria completa com o João Chen, o torcedor aí do Zizu do Corinthians, você pode ver, acessar no Lancinete. O Corinthians segue surpreendendo na busca por reforços para a temporada de 2012, depois de anunciar a negociação, né, com o chinês para conquistar o mercado asiático. Agora o Timão lança uma campanha para trazer de volta o volante Christian. Em parceria com um grupo de empresários, o clube preparou um projeto no qual a torcida é responsável por levantar a verba de 16 milhões de reais pedida pelo Fenerbahçe. A ideia é que cada corintiano doe uma pequena quantia de dinheiro para comprar o jogador. O próprio Christian faz o apelo para que a Fiel banque o seu retorno. Dá uma olhada. Fala aí, nação corintiana. Aqui é o Christian. Hoje eu tô aqui na Turquia. A minha vontade é voltar pro Corinthians. Todo mundo sabe que eu sou maloqueiro. Então eu tô aqui pedindo a sua ajuda e toda a nação corintiana para voltar para esse bando de louco. Essa forma de realizar a contratação de um jogador é chamada de crowdfunding, ou financiamento pela multidão. Quem quiser contribuir com a volta de Christian, é só entrar no site oficial da campanha www.voltachristian.com.br e fazer a sua doação. Será que a torcida corintiana vai abraçar a causa? Christian deixou boas lembranças no clube, né? No Paulista, em 2009, foi dele o gol que deu a vitória ao Timão na semifinal contra o São Paulo, faltando 23 segundos para terminar o jogo. No Santos, o presidente Luiz Álvaro alfinetou o rival Corinthians nesta terça-feira durante a primeira coletiva do ano. O dirigente do Clube da Vila disse que preferia jogar no Japão a trazer jogador chinês para o Brasil. Mas o principal assunto do dia foi a recusa do clube em comprar os 10% dos direitos de Paulo Henrique Ganso. O mandatário do Santos deixou clara a insatisfação com o meia, que negociou os 5 milhões de reais com a DIS. A opção de seguir o nosso modelo, que não acreditaram, foi deles. Nós, apesar da contusão do jogador, apesar de saber que ele ia ficar alguns meses, tivemos a honradez de manter as condições como se ele estivesse jogando a pleno vapor, porque somos éticos.
porque respeitamos o jogador, porque gostamos demais do jogador. Eu o procurei 5 ou 6 vezes ao longo desses últimos 12 meses para sentar e voltar a conversar. Ele preferiu ouvir a voz dos seus procuradores. E agora, como é que fica a relação já tão delicada entre Ganso e Santos? Com a palavra, o editor do Diário Lance em São Paulo, Matheus Benato. A situação de Ganso no Santos, por incrível que pareça, parece que se complica a cada novo episódio. Tudo começou no primeiro semestre do ano passado, durante a disputa da Libertadores, quando ele começou a fazer contatos com o Corinthians, aceitou inclusive uma proposta do presidente corintiano na época, André Sanches. Depois disso teve a contusão grave, a participação no Mundial de Clubes, mas desde aquela época, a cada nova tentativa de negociação ou reaproximação com a diretoria santista, uma rusga se criava. A questão mais importante no caso é que o presidente do Santos disse hoje, pela primeira vez, que não se importa em vender o Ganso, coisa que ele nunca tinha falado. Ou seja, a última sustentação do Ganso no clube, que era a vontade do presidente Luiz Álvaro de mantê-lo, parece que acabou. E agora a tendência é que o clube comece, como o jogador já vinha fazendo, procurar um destino para ele depois do centenário. Valeu, Matheus. Agora vamos ao nosso giro por outras notícias do dia. Mais um acidente no Rally Dakar na categoria motos. Depois da morte do argentino Jorge Martínez Boero no primeiro dia da competição, nesta terça-feira o francês Sébastien Coe foi encontrado inconsciente nas dunas de Nihil. O piloto foi internado com um quadro de hipotermia e entrou em coma. Chega ao fim o futebol feminino do Santos. O anúncio oficial foi feito pelo presidente Luiz Álvaro nesta terça-feira. Emocionada, a zagueira Érica, que vai jogar na Coreia, disse que gostaria de seguir no clube da Vila. Gostaria muito de estar aqui no Santos, permanecer aqui no Santos. Gostaria que continuasse o futebol feminino aqui. Isso é muito difícil para estar falando também. A ala Bárbara Kulait ainda fez um apelo aos jogadores do Santos via Twitter. Elano, Neymar, que tal vocês nos ajudarem? Nos Sereias também temos sonhos e muitos deles igual ao de vocês. Bom, sem patrocinador, a diretoria do Peixe alega que não é possível manter o custo operacional das Sereias da Vila, que, segundo apurou o Lancinete, gira em torno de R$1,5 milhão por ano. É uma pena mesmo que o futebol feminino no Brasil não conte com um investimento à altura, né? As Sereias da Vila conquistaram 9 títulos, entre eles 2 Libertadores. O Lance Total se despede lamentando o fim do time que já escreveu grandes momentos nos gramados brasileiros, como a conquista do torneio Interclubes também de 2011, com um show da nossa Marta, né? A gente volta nessa quarta. Beijo você.